Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Ouvindo bem? Tá? Uma honra estar aqui contigo, viu? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Vamos lá, vamos começar, que eu acho que o assunto é interessantíssimo Vamos. e tô com a pessoa certa, a que mais entende de jejum aqui no Brasil. Então, vamos. Conta um pouquinho da sua história e um resuminho aí do uso do jejum terapêutico. Então, eu sou anestesista e eu comecei a estudar nutrição para o meu próprio interesse pessoal, sem nenhuma intenção de mudar totalmente o meu rumo aí, como o meu enfoque de estudos. E aí eu comecei a restringir carboidrato com a dieta low carb. Daí tudo mudou e comecei a estudar mesmo. Eu me senti um pouco traída quando eu li, porque eu comecei a fazer a dieta achando que eu ia só emagrecer. De repente eu vi aqueles estudos todos, 10 anos de estudo mostrando que era tratamento para diabetes tipo 2. Assim, eu fiquei realmente, eu me senti traída e eu usei esse sentimento ruim em alguma coisa boa, porque eu falei, não, eu preciso divulgar isso para não deixar mais tanta gente sofrer com males de saúde por desinformação. Então, quem tiver a fim de ouvir, vai me ouvir pelo Instagram. Foi mais ou menos um sentimento ruim que me fez começar a usar o Instagram como forma de divulgar informação, querendo ajudar mais pessoas do que eu conseguia só no centro cirúrgico como anestesista, porque aí é um de cada vez, né? No Instagram aqui é muito bom ser médico e poder falar para mais gente, porque são várias pessoas de uma vez. E aí, quando eu comecei a estudar bastante esse poder e vi a capacidade que a alimentação tem, eu me deparei com o jejum. E aí, assim, a minha obsessão aumentou de uma maneira incontrolável. Eu fui para Toronto com o Dr. Fung, porque ele é um nefrologista que a maior parte dos pacientes dele da diálise foram parar na diálise por diabetes tipo 2. E ele vivia uma vida frustrado porque ele não conseguia ajudar os pacientes dele, ele só via eles indo para diálise. E é muito chato ser médico e não conseguir ajudar ninguém. As pessoas acham que a gente é médico e não faz questão nenhuma de ajudar. Não, pessoal, a gente estuda a vida inteira para tentar resolver a vida dos pacientes e fica muito frustrado por passar a vida inteira sem conseguir. Então, de repente, quando a gente acha uma forma de ajudar alguém de verdade, a gente fica obcecado, porque médico, eu falo, médico é fácil de agradar, né, Euripides? Você dá um livro de presente, a gente já fica todo feliz. Então, assim, essa obsessão foi por isso, e ele trata de pacientes doentes, e ele conseguiu, com o jejum, algo que ele não conseguia fazer antes, de proteção renal, de diminuir o diabetes, e a gente sabe que melhorar a glicemia, diminuir a glicada e resolver a resistência insulínica é a melhor forma de poupar um rim. Então, foi por isso que eu fui para lá e a partir de lá eu comecei a ver todas as aplicações do jejum e que elas iam muito além do emagrecimento. Então, foi isso que me transformou. E um rápido overview do que é o jejum terapêutico. O jejum é uma ferramenta de assim, imenso poder. Ela é muito interdisciplinar, então parece que é magia negra. Fala, nossa, artrite reumatoide, diabetes tipo 2, asma, obesidade e doença inflamatória intestinal. O que eles têm a ver? Muitas coisas têm a ver e o jejum ele traz um estado metabólico muito importante e muitas pessoas acham que o jejum é um estado aberrante, que é novidade, que é exótico. Não, a gente evoluiu milhares e milhares de anos sempre alternando o jejum com o estado alimentado. Faz só 70 anos que a gente começou, 70 não, né? Faz menos, 50 anos, que a gente começou com hábitos péssimos de hiperalimentação. E como está dando tudo errado e as doenças crônicas relacionadas à hiperinsulinemia não param de crescer, a gente está precisando voltar para o passado para recuperar a saúde. Então é por isso que o jejum ele tem uma interdisciplinaridade tão grande, porque realmente o alcance dele ele é um efeito sistêmico que a gente tem. Então tem desde a da resposta sistêmica entre os órgãos quanto as moleculares. E aí a gente usa ao nosso favor para uma série de doenças relacionadas tanto à inflamação quanto ao excesso de insulina.
Acho que deu para para falar um pouquinho. pincelar bem, foi excelente. E a gente estava conversando no nosso preview aí da nossa live sobre os temas que iríamos abordar, né? E tem uma área de estudos que ainda tem um vão aí, tem muito pouca coisa publicada. Então, para os cientistas que estão por aí, né, tentar investigar aí a influência do jejum na nossa microbiota, né? Então, assim, falando do ponto de vista do proctologista, né, que agora estudante de nutrologia, tudo, o trato gastrointestinal, em termos energéticos, né, ele gasta muita energia para poder produzir enzimas, metabolizar o que você está comendo. Então, já penso de uma forma positiva do jejum tá dando um descanso para esse trato gastrointestinal, né, Maíra? Exatamente. A gente até fala, né, que é o gut rest que a gente dá. E como os nossos hábitos modernos de alimentação são baseados em comidas de mentira, facilmente portáteis, que cabem na bolsa e cabem na maquininha que fica lá e dura 4 meses na maquininha, que você põe o dinheiro e tira algum lixinho embalado, qual que é o problema disso? Como é portátil, você consegue levar em todos os lugares e comer a hora que quiser. E esse é um problema muito grande, porque o tipo de alimento que é fácil comer o tempo inteiro hoje em dia, ele é extremamente inflamatório e especificamente para o trato gastrointestinal. Não é à toa que o mundo inteiro está com intolerância à lactose, que quase todo mundo tem alguma distensão abdominal a ponto de incomodar no final do dia, diarreia. Então, assim, a gente sabe que excesso de trigo e excesso de açúcar não fazem bem para ninguém. E, infelizmente, é a substância mais barata e mais utilizada hoje em dia como forma de hiperalimentação. Então, realmente, só da gente usar o gut rest e parar um pouco de comer o tempo inteiro, a gente já consegue benefícios gastrointestinais bem interessantes. Daí a aplicabilidade enorme do jejum para uma série de doenças relacionadas ao trato gastrointestinal mesmo. Sobre a microbiota, esse é um assunto assim muito interessante. Eu tenho bastante colegas proctologistas que são encantados por essa área. Eu não estudo a fundo, é um assunto que por si só dá para falar umas 5 horas, mas se a gente for resumir, baseado em evidência, a gente resume em uma frase, né? Que é muito interessante, porém, a gente tem poucas evidências do que fazer com essas informações. Porque realmente, assim, é apaixonante a gente descobrir esse ecossistema que liga até as emoções, porém, a quantidade de informação que a gente tem não é suficiente para, por exemplo, manipular. Isso na minha opinião ainda. Eu não acho que a gente está pronto para manipular, assim, transplante fecal, esse tipo de coisa. Eu acho que está muito na infância. A gente não conseguiu achar uma relação causal, a gente está só na associação. E como a microbiota, isso na minha opinião, como a microbiota é um ecossistema, como se fosse uma floresta que você sabe que tem todo tipo de fauna e flora, e qualquer coisa que você muda tem um impacto gigante. Agora, a gente nunca sabe se esse impacto aconteceu por causa da microbiota ou porque o ambiente foi modificado. Então, eu acho que assim, tem muitas lacunas para a gente preencher. Sem dúvida, a gente está evoluindo super rápido. A gente está fazendo mesmo um segmento bem interessante. Se você for pensar, quando a gente viaja, só de alterar o ritmo circadiano, a gente já muda as nossas bactérias. É totalmente dinâmico, então você vai ao banheiro, a primeira descarga que você deu, você já mudou o seu ambiente de novo, resetou. Então é algo que é extremamente dinâmico e eu acho que assim, a gente ainda vai aprender muito sobre isso. Mas sem dúvida, o jejum é super interessante, tem poucos estudos, na verdade, tem um estudo muito pequeno, um coorte com 10 pacientes saudáveis sobre o jejum e a microbiota, porque existe muito medo, muito receio de pensar assim, nossa, se a gente deixar o paciente em jejum, a microbiota dele vai comer o próprio paciente. Isso eu escuto direto, de pacientes com medo de terem a microbiota
comendo o próprio intestino, né? Esse é o que fica no folclore aí nas mentes. Então, esse estudo, apesar de pequeno, é interessante porque o que ele mostrou? Eles mediram, eles fizeram a avaliação da microbiota, né? Antes do jejum, 10 dias de jejum durante, na realimentação, no terceiro, quarto dia, no quarto dia. E 3 meses depois. O que eles viram? Algumas coisas óbvias. E o que é o óbvio? Durante o jejum, é óbvio que as bactérias que dependem de digerir fibra e carboidrato diminuem. Óbvio, por quê? Porque não tem. As bactérias que se alimentam de muco e descamação do TGI, do trato gastrointestinal, aumentam. Óbvio, porque é isso que elas têm de disponível. Então, se a gente encarar a microbiota como um organismo vivo, um ecossistema vivo que se adapta a mudanças, isso ia acontecer mesmo no jejum. Algumas coisas positivas. Eles identificaram um aumento dos STF, como é que chama em português, gente? Triglicéridos de cadeia curta. Eles identificaram aumento dos triglicéridos de cadeia curta, que são os triglicéridos que alimentam o epitélio do trato gastrointestinal. Então, isso para uma doença intestinal talvez seja bem interessante. Porém, isso é na microbiota de pessoas saudáveis. Então, a gente também não sabe o comportamento disso numa pessoa que tem doença intestinal. Então, isso a gente não tem como resposta. Mas eu acho que é importante a gente ter alguma coisa baseada para saber. Lembrando que é muito interessante também saber que esse resultado se assemelha ao resultado dos castores em jejum. É engraçado, por quê? Porque é bom a gente pensar evolutivamente, pessoal, porque se fosse tão prejudicial assim, a gente não teria evoluído. E o nosso comportamento de microbiota de adultos saudáveis num corte pequeno, que é a única coisa que a gente tem, melhor evidência disponível, é semelhante a de um castor em jejum. Então, não quer dizer muita coisa, mas evolutivamente eu sempre gosto desses pontos de vista. Então, aí, para finalizar do estudo do jejum, depois que realimentou, deu uma inflamada com o alimento, que a gente sabe, é o que eu acabei de falar, alimento dá trabalho para o epitélio gastrointestinal, a gente dá trabalho. E depois de 3 meses, o que aconteceu? Voltou ao normal. Então, o que a gente pode inferir de um estudo pequeno desse? Em pessoas normais, provavelmente, durante o jejum altera mesmo, e depois do jejum, se você voltar a comer o que você comia antes, você repopula do mesmo jeito. O que eles notaram de bom? Aumento de triglicéridos de cadeia curta, do butirato, do acetato. O que a gente pode inferir disso? Que o jejum fez bem para eles? Não dá para saber. Por quê? Porque a gente sabe que hábitos de vida impactam incrivelmente a microbiota. E depois que a pessoa faz um jejum longo, emagrece, percebe melhoras, etc., ela também melhora os hábitos. Então, até isso é um viés gigante que a gente não tem resposta. Mas, sem dúvida, é interessante saber que em humanos, o que a gente tem de melhor evidência, que é minúscula, não faz mal, né? Então, assim, essa é a minha análise de microbiota e jejum em relação a isso, se é prejudicial ou não. O que você acha disso com uma visão de Procto? Não, eu acho que dá um respaldo, uma pista para a gente continuar investigando, mas o mais importante não é o que você deixa, vamos dizer assim, deixa de comer no jejum, é o que você está comendo quando não está fazendo o jejum. Isso Exatamente. Pesa muito mais. Aí entra mais ou menos no nosso próximo assunto, mas eu vou aproveitar o seu conhecimento, né, e falar justamente disso. Adianta a pessoa querer fazer só jejum sem controlar o que come na hora de se alimentar, Maíra? Olha, eu vou te dar dois tipos de resposta. Adiantar, eu tenho certeza que é melhor do que nada. Por quê? Porque quem come mal costuma comer mal e sentir fome o tempo inteiro. Então, se a gente olhar sob esse ponto de vista, se eu conseguir fazer a pessoa ficar pelo menos algumas horas a mais descansando o trato gastrointestinal dela antes dela começar a comer, eu já consigo uma série de benefícios. Se a gente consegue fazer essa pessoa aumentar as horas dela em jejum
jantando mais cedo, por exemplo, e ela tiver doença metabólica, se ela tiver um diabetes, se ela tiver esteatose hepática, a gente sabe que o ritmo circadiano faz muita diferença. E os órgãos, cada um tem um reloginho. A gente sabe que o do fígado precisa de descanso à noite para ativar a autofagia. Não tem muitas evidências pesadas sobre isso, mas tem muitas evidências muito interessantes. E a gente tem como melhora também em estudos pequenos que os pacientes melhoram a glicemia, a glicada, tem o efeito de uma medicação antidiabética. Então, se a gente pensar sobre esse ponto de vista, eu acho que adianta. Qualquer coisa que a pessoa conseguir melhorar de hábito, ela já está fazendo melhor. Por exemplo, tem gente que busca autofagia através do jejum. E se ela fizer exercício físico? Ela não precisa fazer jejum e consegue ativar a autofagia também. É um estímulo externo de autofagia. Então, eu acho que qualquer mudança positiva nos hábitos tem impacto sim. É a mesma coisa você falar assim, uma pessoa que come mal, adianta se ela dormir melhor? Com certeza adianta. Porque ela vai modular o cortisol melhor, ela vai ter uma melhor resistência insulínica menor, mais baixa. Ela vai até ter menos desejos por comidas ruins. Então, eu acho que sim, adianta. Existe alguma coisa melhor que ela possa fazer? Com certeza existe. Por quê? Porque o jejum é só uma janela que você tira os nutrientes disponíveis para fazer o seu corpo lidar e reciclar o que não está funcionando bem e usar como alimento. Então, essa é uma oportunidade muito interessante. Só que se a gente estudar a partir dos jejuns prolongados, tem umas informações que a gente pode usar muito a nosso favor. Por exemplo, leucócitos em jejum prolongado. A gente sabe que eles diminuem. Isso poderia ser uma preocupação. Você falar, gente, mas células brancas reduzem no jejum prolongado. O que acontece na realimentação? 3 dias depois, você já alcançou de volta. O que isso significa? A gente reciclou o que não estava bom e reconstruiu na alimentação. A alimentação, se a gente enxergar dessa maneira, é a oportunidade, a janela de oportunidade que a gente tem de dar blocos saudáveis de reconstrução. Se você come porcaria, você está dando óleos ruins, as suas membranas celulares todas vão ser formadas por porcarias mal formadas, enzimas que não vão funcionar direito, inflamação, você vai ativar a inflamação, vai fazer perfurar sua barreira intestinal, pode aumentar risco para doença autoimune, para inflamação diária. Então, assim, com certeza, o melhor a fazer é se preocupar com quanto tempo você fica sem comer e o que você come quando você está comendo. Com certeza esse é o melhor dos mundos. Mas eu acho que a gente está num grau de dificuldade de informação tão grande que as pessoas não sabem mais o que comer, elas estão confusas. E a gente precisa ajudar, e às vezes só começando a comer, controlar as horas, você já consegue que a pessoa tenha uma autoconsciência do lixo que ela vem comendo. E aí, aos poucos, a pessoa muda, é como se fosse um hábito angular, igual emagrecer, igual parar de fumar, igual exercício físico, começar a academia. Às vezes pode ser o clique que a pessoa precisava para desencadear um dominó aí de bons hábitos que vão mudar a saúde muito mais poderosa do que só medicação. Excelente, excelente. Vamos para o nosso segundo assunto, que a gente separou. O que tem, já que você é uma estudiosa do assunto, eu sei que você vai saber me responder isso tranquilamente, o que tem na literatura a respeito do jejum para as doenças inflamatórias, Maíra? Então, a gente sabe que o jejum ele reduz os marcadores inflamatórios. Então, mecanisticamente falando, a gente sabe que o TNF-alfa, as interleucinas, IL-1, IL-6 e que mais? E a proteína C reativa ultrassensível, né? Então, a gente sabe que esses marcadores, eles reduzem com o uso do jejum prolongado. A gente tem, em algumas doenças inflamatórias, por exemplo, a artrite reumatoide é o que a gente mais tem de evidência científica. Tem até meta-análise sobre jejum prolongado para artrite reumatoide. Essas meta-análises é importante a gente falar que são a respeito de uma estratégia que, assim, eu acredito que se tivessem estudos alternativos para comparar, a gente teria outras respostas. Mas o que a gente tem na literatura é jejuns prolongados para diminuir a inflamação e as crises, seguidos de dieta vegetariana ou vegana.
Mas não tem nenhum outro estudo, eu não vi pelo menos nenhum estudo que fale, uso de jejum prolongado com dieta cetogênica em seguida desse jejum prolongado. Então, a gente tem aí um viés bem importante de seleção, só tem estudos de quem usa, aplicando, acreditando que a dieta vegetariana é superior para artrite reumatoide. O que, se você me perguntar na minha opinião pessoal, e acredito que na sua também, seja bem o contrário, né? Mas, assim, isso é um pouco controverso da gente conversar aqui, mas eu acho que temos bastante respostas a respeito disso. E aí, o mais importante é a gente pensar da melhora das crises dos pacientes com doença inflamatória. E aí a gente tem relatos de casos só. A gente não tem, para outras doenças, estudos um pouco mais de maior qualidade ou um N maior de pacientes sendo estudados. Mas o que a gente vê no dia a dia, eu, por exemplo, que atendo bastante pacientes com esse objetivo, a recorrência das dores diminui depois de um tempo em manutenção, desde que você consiga também melhorar a qualidade da dieta, porque, mais uma vez, o que a gente estava falando, hábitos ruins aumentam muito a inflamação e um jejum prolongado, por exemplo, não é o suficiente. É muito melhor que você tenha uma manutenção de bons hábitos com uma dieta boa e com bastante horas de uma maneira persistente, consistente, de maneira sistemática, que nada mais é do que o jejum terapêutico, é você aplicar protocolos de uma maneira organizada para que o paciente consiga repetir, porque não adianta fazer Tem muita, nas mídias sociais, né, as pessoas querendo fazer jejum prolongado como se fosse o santo grau. Eu vou fazer uma vez para curar. Não, gente, isso é inocência, não existe isso. Doença crônica, a gente precisa de bons hábitos de maneira crônica. Então, a gente precisa aprender a praticar com consistência e persistência. Todo mundo quer pílula mágica para resolver no instalar de dedos, né? Então, isso é um assunto um pouco complicado da gente conversar também, complexo. Excelente. Essa questão do veganismo mesmo, não preocupe. Aqui a gente está livre aí para livre pensar, né? Eu tô até, tá na minha cabeceira, eu tô lendo ali o paradoxo dos vegetais, se eu não me engano. E Eu não sabe sei que eu se não é isso. li? Não li. Preciso ler, Que né? ele fala lá que tem muitos componentes nos vegetais que realmente são para te inflamar, porque a única Eles não arma, foram feitos para ser comidos, né? isso, a única arma que a planta tem para não ser comida, e principalmente as sementes para germinar, para o filhinho dela nascer, são os fitoquímicos, né, que também dependendo da dose, igual a cafeína. Cafeína em altas doses faz muito mal, mas para algumas pessoas em pequenas doses ajuda até, nesse caso, a manter um jejum, né? Com Você certeza, super arma. estimula a ingesta do quê? No jejum, vamos falar assim, água, Água, chá, café, café. bebidas não calóricas e não adoçadas. Tem algumas pessoas que defendem o uso dos adoçantes artificiais. Então, por exemplo, Coca Zero. Eu, assim, não sou muito a favor desse tipo de abordagem. Eu acho que os adoçantes, apesar de não serem calóricos, eles não têm nenhuma vantagem no sentido de ajudar você a usar o jejum como uma maneira de aprender a parar de comer o tempo inteiro. Então, principalmente as pessoas que são viciadas em açúcar precisam diminuir o paladar doce da boca. E elas não param com Coca Zero, com bebida zero. Então, eu acho muito importante que o jejum seja uma oportunidade de você deixar, inclusive, os receptores da sua língua se renovarem. E você não consegue com bebidas doces. Chá, tem muitos pacientes que no começo, eu era assim também, eu detestava chá, eu achava que tipo, chá era água suja, me irritava quando me falavam, toma um chazinho, eu ficava até irritada. Por quê? Porque eu comia muita coisa doce. Eu nem era viciada em açúcar, mas eu comia muita coisa doce. E aí o nosso paladar ele sente poucas coisas. Depois que você pratica o jejum com consistência e começa a comer comida de verdade, você não vai conseguindo mais tolerar esses sabores muito artificiais e até o adoçante fica insuportável. Mas é uma questão de tempo. Então, isso é que é interessante do jejum, você usar ele
como uma experiência de autoconhecimento, de autocrítica, de começar a perceber, nossa, quantas vezes no dia eu quis comer por estresse. Você até come ainda, mas você come menos vezes, e você começa a perceber antes. E aí você vai falar, nossa, quantas vezes durante o dia eu precisei do sabor doce? Como estou precisando do sabor doce? Nossa, será que isso é normal? E aos poucos você vai evoluindo nesse sentido. Então eu acho que tem muitas coisas do jejum que a gente pode usar a favor. Sobre os líquidos, então, resumindo, água, chá, café, desde que não sejam adoçados. E o caldo de ossos ou caldo de legumes, né? Que eles também são estratégias bem interessantes e a gente vê com os estudos de Fast Mimicking Diet, né, de dieta que simula o jejum, que mesmo com um pouco mais de calorias, a gente consegue, nessa de 5 dias do Fast Mimicking, tem vários estudos mostrando que a gente consegue ativar várias vias metabólicas de autofagia, de diminuição do uso de glicose, a gente começa a usar gordura, aumenta a cetogênese, ativa as vias antioxidantes mais poderosas da superóxido dismutase. Então, assim, tem muitos benefícios, mesmo com o caldo de legumes ou de ossos, que são hipocalóricos, dá 200 calorias. A receita do caldo tem no meu Instagram, tá, pessoal? Só caldo de Excelente. ossos. Tranquilo. O pessoal tem que entender, eu estou fazendo alguns posts sobre o adoçante, mas com o viés para microbiota, mas o pessoal tem que entender que alguns adoçantes estimulam a secreção de insulina, mesmo não sendo pouco calóricos, né, ou até não calóricos, que vai tirar um pouquinho desse benefício que o jejum, o pleno, né, que o jejum vai te dar com o jejum verdadeiro, né? Aí entra num outro assunto nosso, o que teria na ciência aí já, na literatura, falando sobre o jejum nas síndromes metabólicas, Maíra. Então, aí é muito interessante a gente falar. O jejum ele é utilizado já faz bastante tempo para tratar o diabetes, por exemplo. Ele foi usado e ele foi esquecido. Então, a gente tem, da época do começo do século, a gente tem o relato Nossa, me fugiu o nome dele agora, de diabetes, gente. É o autor do livro que, assim, todos os americanos estudam por lá. Mas, enfim, já eu lembro o nome dele. Mas o Joslin, da clínica Joslin. Ele já relatava que ele usava o jejum para tratar diabetes tipo 2. Então, o tratamento do jejum não é novo, muito pelo contrário. Só que a gente abandonou para o diabetes o uso do jejum porque a gente, quando descobriu a insulina e salvou a vida dos diabéticos tipo 1, a gente ficou empolgado como médicos por ter resolvido um problema e achou que era o mesmo princípio para tratar os diabéticos tipo 2 insulinopênicos. Então, a gente acabou perdendo aí, desviando o caminho, porque a gente não estava tentando tratar a causa, a gente estava tentando tratar a glicemia. E aí todo o erro aconteceu. E depois disso, a gente só fez mal para os pacientes. É uma tragédia mesmo da medicina e um dia vai ficar mais claro isso. Mas a gente tem bastante estudos na literatura sobre a dieta cetogênica e diabetes tipo 2. E se a gente usar o jejum como um proxy, né, algo que... A dieta cetogênica é a dieta que aumenta os corpos cetônicos com comida. Sem comida, você aumenta os corpos cetônicos também. Então, a gente fala que o jejum como é que chama? O jejum é o estado... não sei, é uma troca aí engraçada. Mas aí a gente fala que a cetogênica, por sua vez, é a dieta que simula o jejum. Então, nesse sentido, se a gente transportar o que a gente tem na literatura de diabetes publicado já para doença metabólica, aí a gente tem da dieta cetogênica, aí a gente tem muita coisa do jejum. O Dr. Fung, especificamente, ele publicou já uma série de casos de usar protocolos de jejum, 3 jejuns de 24 horas na semana para diabéticos tipo 2, que usavam insulina há mais de 15 anos, e em um mês, nenhum dos pacientes usava, na verdade, menos de 20 dias, mas em um mês, nenhum deles mais estava usando insulina. Tá? Então, assim, para todos os pacientes diabéticos tipo 2 é completamente reversível? Nem sempre, depende da atividade pancreática. Agora, o jejum é terapêutico
Porque justamente essa gordura que se acumula no fígado e no pâncreas e piora a resistência insulínica, é a primeira que é queimada quando você dá oportunidade para o seu corpo a não ingerir alimentos e, de repente, usar justamente a gordura que está te fazendo mal a ser consumida pelo jejum. Lembrando que para quem está assistindo e não entende muito isso, quando a gente come, a gente usa o nutriente que acabou de ser digerido como fonte de energia. Depois que você vai ficando um tempo sem se alimentar, o seu corpo percebe e ele começa a queimar o glicogênio. É super fácil de queimar e você ainda está usando glicose como fonte de energia. Só depois que o seu estoque de glicogênio está chegando no final é que você começa a aumentar a queima de gordura. Na verdade, nesse meio termo ainda tem a gliconeogênese, mas enfim, para simplificar, você começa a usar os seus estoques de gordura. E nessa hora você fabrica, a partir dos triglicéridos, ou seja, para todas as pessoas que têm triglicéridos elevados, o jejum é terapêutico. E você, quando entrar em jejum e falar estou pulando uma refeição, você pode pensar, estou dando a oportunidade do meu próprio corpo consumir os meus triglicéridos que estão em excesso, ao invés de ter que comer mais um pedaço de pão. Então, se a gente usar esse raciocínio, fica fácil entender que o jejum é tratamento para esteatose hepática, para gordura no fígado. Por quê? Porque é a primeira gordura que vai ser queimada. A gente tem relato de caso agora, o Dr. Troll que eu entrevistei, inclusive saiu hoje no YouTube, para quem quiser se interessar nesse assunto. O Dr. Troll publicou uma série de casos de hipertrigliceridemia severa, que é triglicéridos acima de 500, revertido com jejum. Então, assim, esses relatos de casos são importantes com jejum e cetogênica. Por quê? Porque se você entrar na associação de tratamento lá, eu acho que não é da AHA, acho que é da American Heart Association e tem a Lipid Association lá nos Estados Unidos. Eles contraindicam cetogênica para tratamento de esteatose. Eles falam que comer gordura piora a doença. Então, assim, é exatamente o contrário do que eles afirmam nessas associações. Então, a gente realmente precisa sair da casinha para conseguir, da caixinha, para conseguir ficar saudável de novo. Porque se a gente se basear no que a gente aprendeu na faculdade, como médico, nesses guidelines, tenho colegas diabéticos que eu trato, pacientes com doenças metabólicas em geral. Aí eles perguntam assim, onde do guideline está isso? Aí eu falo, amigo, você vai esperar estar no guideline para ser feliz? Guideline brasileiro ainda, porque até nos Estados Unidos já começou a aparecer sobre a cetogênica, mas sobre o jejum a gente tem que ser um pouco menos inocente também, né? Quanto custa você falar que os seus pacientes vão deixar de precisar de medicação em 1 ano, em 6 meses, com uma intervenção que não custa nada para o paciente? Você está obrigando ele a comprar o quê no jejum? Nada. Então a gente precisa perder a inocência de achar que vai ter ensaio clínico randomizado com um N gigantesco logo. A gente tem que pensar que comer desse jeito absurdo várias vezes ao dia é novo. O que é antigo era comer pouco. A gente sabe que até os gregos, os romanos, eles comiam uma vez por dia e ainda falavam, imagina, como é que eu vou comer, interromper o meu trabalho, me alimentar, se eu não vou ter tempo para digerir? Eles só comiam depois que eles terminavam o trabalho. Então, assim, esse pensamento de introduzir alimentos de maneira repetida várias vezes ao dia é o errado, assim, ele é a intervenção que deu errado. O certo foi como a gente evoluiu desde a época do que a gente caçava na caverna e alternava entre inverno e verão. No inverno não tinha oferta de alimentos, você não sabia quando você ia comer de novo, você comia carne para te sustentar. Se você tivesse que ficar o dia inteiro catando plantinha, você ia passar o dia inteiro catando plantinha, você não ia ter tempo de desbravar nenhum ambiente, construir um abrigo e viver em comunidade. Então, assim, a gente realmente está esquecendo muito do passado de verdade e só fica lembrando das modinhas da década de 90, que é um fracasso, década de 70 com os lanchinhos. Então, tem muita coisa para a gente pensar disso, sobre doença metabólica relacionada a comer demais. E, às vezes, um jejum de 24 você ainda come uma vez por dia, ou seja, esses relatos que tem publicados de reversão do diabetes tipo 2, poxa, a gente que trabalha com isso, toda semana a gente tira paciente da insulina com jejum, e eles mesmos não acreditam, e pensa que são 3 jejuns de 24. Quando a gente fala 24 horas, para quem nunca fez, acha que é muito tempo e que é um absurdo. Mas jejum de 24 horas você ainda come uma vez por dia.
Ou seja, você voltou para a década de 30 que vocês comiam. 30 ainda comiam mais vezes, né? Na década de 50, assim, a janela especula-se que era entre 14 e 16 horas o normal. Hoje em dia, na última pesquisa que o Satchin Panda fez, a gente fica comendo por 16 horas seguidas. Então, assim, se você pensar antigamente, as pessoas comiam uma vez por dia e a nobreza e os padres, o clero, tinha a oportunidade de comer 2 vezes por dia e era visto como luxo. Então, assim, a gente tratar um diabético com jejum nada mais é do que voltar para o passado, porque a gente está fazendo tudo errado hoje. Então, nesse sentido, se a gente tiver um pouco mais de humildade, não tem ensaio clínico randomizado, mas a gente tem evidências que a gente faz tudo errado, né? Então, pronto. Excelente. E o pessoal, já vi até umas perguntas aí. Eu tenho medo de hipoglicemia. Gente, pelo amor de Deus, o nosso nível de glicose, mesmo em jejum, isso aí sim, já tem vários estudos, né, Mayra? Da época que os comitês de ética deixavam acontecer algumas coisas, né? Teve um estudo, não sei se é nos anos 70, de um obeso que ficou semanas, né? Semanas de jejum, e a glicemia dele baixou um pouco, mas era sempre um patamar, porque e aquele papo, o cérebro precisa de glicose. Sim, claro que o cérebro precisa de glicose, porém o nosso fígado é adaptado para produzir toda essa glicose que o nosso cérebro precisa, senão a gente não tinha evoluído, não estava aqui, né? Os homens das cavernas não tinham comida todo dia, né, Maíra? Exato, para quem fala da glicose, eu sempre apoio. Eu falo, não, realmente, glicose é fundamental para a vida. Ela é tão fundamental que a gente fabrica. Não dá para depender de alimentinhos. A gente tem que pensar que a gente evoluiu em épocas de seca e épocas de fartura. A gente não tinha geladeira e nem iFood. Então, como que a gente sobreviveu nesse período? Se a glicose fosse fundamental e a única maneira de obter glicose fosse através de alimentos, estaríamos todos extinguidos da Terra, porque não era assim. E o que a gente tem que pensar é que ela é tão importante que a gente fabrica glicose a partir da gordura. Então, a cadeia do glicerol a gente converte em glicose e a gente consegue transformar proteínas velhas em glicose também, que é a gliconeogênese. Então, para quem tem medo, que acha que vai perder músculo para virar glicose, a gente perde muito pouco e é num período intermediário. Lembra que eu falei que no começo você queima a glicose do glicogênio. Acabou o estoque do glicogênio, você passa por uma fase de gliconeogênese e você vai usar proteínas velhas e você vai usar glicerol. Depois disso, você entra na fase estacionária do jejum e aí a sua glicemia realmente vai ficar mais baixa. Eu recebo algumas dúvidas pessoais aqui de pacientes que estão em jejum prolongado, sem acompanhamento médico, ou seja, não sabem direito nem o que estão fazendo. E aí eles perguntam, é perigoso, estou com 59 de glicose. Pessoal, quem está com 59 de glicose precisa de um contexto em primeiro lugar. Se você está com 59 de glicose num jejum prolongado, você não é diabético, você não usa insulina, você não usa nenhuma medicação que aumenta um insulino mimético. Se você não usa nenhum desses, a sua glicose está 59. Se você dosar os seus corpos cetônicos no seu sangue, o beta-hidroxibutirato, você vai ver que seus corpos cetônicos estão super altos. Por quê? Porque o seu cérebro, 75% dele está usando beta-hidroxi e gosta. Seu coração, seu músculo cardíaco, já tem vários estudos para insuficiência cardíaca, que o músculo cardíaco prefere corpos cetônicos, ele rende melhor. Lembrando que corpos cetônicos são um combustível que rende mais energia, que rende mais ATP, gastando menos e fazendo menos sujeira, menos radical livre. Então, para doenças inflamatórias, para atletas que querem recuperação muscular, tanto a cetogênica obtida através da sua dieta cetogênica quanto o jejum, ele pode ter uma propriedade anti-inflamatória bem importante, inclusive no inflamassoma, que está todo mundo preocupado com o Covid, o NLR3P. NLR3, gente, eu sempre erro, é muitas siglas diferentes. Mas, enfim, esse inflamassoma tem uma diminuição dessa ativação dele, pela ação terapêutica dos corpos cetônicos. Então, quando você está com 59, realmente
Esse é o objetivo do tratamento de quem tem pré-diabetes e diabetes, pessoal. Se você tem glicose elevada, lembra que o tratamento convencional que deixou todo mundo sem melhorar não era baixar a glicemia? No jejum, você realmente tem uma diminuição da glicemia porque você não precisa da glicose para a maioria dos seus órgãos. Você deixa a glicose para o cérebro e usa os corpos cetônicos, os triglicéridos de cadeia média, o seu músculo, o seu fígado, não precisa nem do beta-hidroxi, não precisa passar lá no fígado e beta-oxidar. Vocês usam triglicéridos de cadeia média direto. Então, é importante a gente entender o contexto. Está com 59 de glicose no jejum, é hipoglicemia? Se você é saudável, seus corpos cetônicos estão altos, é só somar. A gente sabe que quando a glicemia baixa, os corpos cetônicos estão altos. Até em milimol, se você somar, costuma sempre dar 11, 12 a soma. Que tá tudo bem. Se você usa medicação para diabetes, tipo 1, tipo 2, você precisa de acompanhamento médico, porque as variações, as flutuações têm a interferência das medicações. Agora, uma pessoa saudável, ela é habituada e preparada para fazer jejum. A gente não é habituado e nem preparado para comer o tempo inteiro. E as consequências estão vindo de modo galopante. Essa pandemia mostrou o quanto todas as pessoas estão metabolicamente doentes. E isso não depende de idade, né? A gente está vendo que vários desfechos negativos ocorrem em pacientes jovens que são inflamados. Então, a gente precisa olhar para os problemas com um outro enfoque. Excelente, Maíra. O pessoal tem que lembrar que os corpos cetônicos funcionam igual uma gasolina de alta octanagem para o nosso organismo, né? O cérebro funciona melhor, o músculo funciona melhor, até porque quando você estava lá na selva, isso, vamos pôr, há uns 2, 3 séculos atrás, 4 séculos atrás que seja, ou estava ali no período medieval sem se alimentar, você precisava estar mais atento e o músculo preparado para na hora da caça. Então, o corpo Exatamente. É perfeito, gente. O corpo humano funciona muito bem. Aí entra no outro assunto que eu acho interessante a gente tocar, que o próprio Jason Fung faz essa analogia, que eu acho muito interessante. O pessoal, mas eu vou perder massa magra. Colocar lá na sua lareira madeira. Você tem um estoque de madeira ali bonitinho, você vai jogar aquele estoque de madeira ou você vai quebrar sua cadeira e sua mesa e jogar lá? Então, o buraco é mais embaixo, né, Maíra? Exatamente. A massa magra, quanto maior a sua gordura corporal, mais você poupa a sua queima de massa magra. Então, pacientes que têm uma composição corporal 40% de gordura corporal, 50%, eles têm um sistema de poupar, porque o nosso corpo não é estúpido, a gente não vai sobrando um monte de gordura usar a proteína, que é a proteína útil, saudável e um tecido celular ativo. Outra coisa que é importante também não perder de vista é que não só quem está mais obeso tem mais gordura para queimar, perde menos proteína, é que até o obeso, quando você compara a composição corporal de obeso, eu que no meu consultório faço bioimpedância, você vê que eles também têm um excesso de proteína para perder, a maioria. Lógico que tem muitos que são sarcopênicos, eles têm baixa massa magra e muita gordura. Mas se você olhar, tem uma boa parte dessas pessoas obesas que tem inclusive muita proteína para perder. E que proteína é essa? Você acha que é músculo, que a pessoa tem só músculo? Não, pessoal, a gente tem excesso de pele, proteína velha, e é essa parte da autofagia que é importante a gente pensar. Que quando a gente entra na fase do jejum, o seu corpo entra no modo reciclagem, aí ele vai falar assim, o que de ruim não está funcionando? A gente tem sensores dentro de cada célula, nas nossas organelinhas, a gente tem sensores que buscam o que não está funcionando. Aí a gente faz mini sáculos de lisossomos para englobar esse tecido e é organizado que isso acontece. Não é aleatório, do tipo, entrou em jejum.
pega qualquer proteína aí, faz um saquinho e digere. Não, pessoal, é organizado isso, é muito legal. Esses estudos são interessantes, só que em humanos é difícil de fazer, por quê? Porque para medir a autofagia, a gente ainda não tem nada laboratorial no sangue para fazer. A gente tem que fazer biópsia e olhar o comportamento das células para ver aonde está acontecendo essa reciclagem. Mas em animais a gente aprende muito isso. Então é bem interessante você pensar que até a sua proteína que está sobrando é a que é usada como preferência, né? Nos períodos de ausência de nutriente. Então, a autofagia, a gente não tem o horário certo, porque, mais uma vez, eu acabei de falar que a gente não tem marcadores eficientes no sangue para dosar. Então, não dá para a gente, parabéns, você acabou de entrar em autofagia. A gente não tem como mostrar isso em vivo, em seres humanos. E quem descobrir em quanto tempo e qual marcador que a gente usa é o bilionário da vez, porque é o que todo mundo quer saber. A gente sabe que a autofagia ela é muito importante, por exemplo, para o sistema nervoso central. Isso a gente aprende com ratinhos. Uma semana dos ratinhos com o gene da autofagia desligado, já desenvolvem doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Então, especificamente, o tecido nervoso cerebral é muito dependente de autofagia. E a gente, assim, tanto que quem descobriu a autofagia, tanto em células de levedura e do mecanismo mesmo, os dois ganharam o prêmio Nobel, porque esse é um processo de sobrevivência tão importante que desde das leveduras unicelulares até nós, seres humanos, todos os organismos têm esse mecanismo da autofagia como manutenção de saúde. E quando você tira a autofagia da sua vida, você fica em estado hiperalimentado, você suprime a sua autofagia basal. Então, esse é um problema que pode trazer uma série de doenças crônicas. Então, esse é um campo de estudo que eu realmente gosto muito de estudar. Eu acho que a gente tem muita coisa para explorar. E como a gente não tem um marcador facilmente utilizável no consultório, por exemplo, a gente ainda vai ficar sem responder essa pergunta de quando entra em autofagia. A gente sabe que quanto mais longe dos nutrientes, maior essa ativação. Pronto, excelente. E só completando a questão lá da massa magra, aquele obeso que é ativo, na bioimpedância, quem trabalha com isso em consultório, vê que ele tem uma massa magra um pouco superior do que aquele obeso sedentário, né? Porque Exato. imagina ter que carregar todo aquele peso, principalmente do axial e membros inferiores, né? Então, realmente, ele tem um pouquinho de massa magra para perder também, né, Maíra? Exato, é vaso para nutrir esse excesso de peso, é pele, é um monte de tecido conjuntivo que é proteína. Então, assim, a gente tem que parar de ser inocente. Fora que, assim, todo mundo se preocupa com o jejum, né? Fica preocupado com hipoglicemia, vai queimar massa magra. Ninguém se preocupa de ficar oferecendo um conselho de saúde péssimo que destrói a saúde das pessoas, que é mandar a pessoa comer de 3 em 3 horas. Esse conselho, esse conselho mesmo, essa orientação de mandar a pessoa diabética, obesa, com esteatose hepática, qualquer doença metabólica, você orientar que a pessoa coma de 3 em 3 horas, isso lesa a saúde do paciente. Então, para os nutricionistas que se ofendem com o jejum, eu provoco aqui publicamente para falar que isso é um desrespeito para a saúde do paciente que você está orientando. E a gente precisa rever a literatura, porque se ficar confiando nos estudos e nos congressos patrocinados pela indústria do lanchinho, você vai esperar encontrar essa resposta onde? No guideline? Não vai encontrar, né? Verdade. Excelente, Maíra. Quando o assunto é bom e o colega que veio para falar é melhor ainda, a hora voa, né? Então, Pois acho é. que cobrimos bem tudo que a gente escolheu, até um pouquinho mais, né? E eu costumo pedir para o meu convidado, porque vai para o meu podcast, livros que mudaram sua vida da área da saúde, pode ser fora da área da saúde também. Meu Deus, eu tenho muitos, então vamos lá. Vou começar antes que acabe o tempo. O livro que mudou a minha vida como médica foi um jornalista que escreveu, do Gary Taubes, Por que Engordamos e o que Fazer a Respeito. Depois dele,
assim, dos livros mais marcantes, lógico, que é o do Dr. Fung. E o Código da Obesidade é o que todo mundo mais gosta, mas para mim o Código do Diabetes é, assim, um compilado de um tapa na cara de todos os médicos. Assim, realmente é um livro que, assim, ele é escrito para o público em geral, mas para qualquer médico dá aquele sentimento que eu te falei de se sentir traído. Então, eu acho que esses 2 livros para a saúde foram, sim, sem dúvida, maravilhosos. Eu tenho um monte de livros de saúde para recomendar, mas eu vou falar de alguns outros que não têm a ver com saúde, que não tem diretamente a ver com saúde. Então, esse livro, 12 Regras para a Vida, que eu estou lendo, eu estou amando, ainda não acabei, mas é um dos belos livros. Minimalismo Digital, fantástico, assim, esse livro deveria ser obrigado todo mundo a ler para a saúde mental. Tem um do mesmo autor, que é um cara brilhante, que chama So Good They Can't Ignore You. Esse livro, olha, também assim, tem que tirar o chapéu para esse autor, transforma a vida de qualquer um que lê. Esse livro é maravilhoso mesmo. O que mais? Tem muitos livros, eu gosto muito. Eu estava até falando com meu marido outro dia, eu falei que é tão incrível a gente ter tantos livros maravilhosos, tão disponíveis para todo mundo, para transformar a saúde. Então, assim, Barriga de Trigo é um interessante para ler também, que transforma a vida de muitas pessoas que não acreditam em nada disso, porque Barriga de Trigo foi escrito por um cardiologista, Dieta da Mente foi escrito por um neurologista, Emagreça Sem Fome, escrito por um endocrinologista, o livro do Robert Lustig, que chama The Hacking of American Mind, é outro, assim, arrebatador. Robert Lustig é um dos meus médicos preferidos e ele é endocrinologista pediátrico. Tudo que ele fala ou faz eu respeito de uma forma assim, é muito respeito mesmo. Então, qualquer literatura do Robert Lustig eu recomendo. Em português não tem nada dele, mas os livros dele são maravilhosos. Eu até me fugi o nome dele. O livro dele chama O de Gordura, não tô lembrando agora o nome, mas eu também super recomendo. Para quem tem diabetes tipo 1, que eu tô vendo que tem gente assistindo, tem a Bíblia do diabetes tipo 1, que é o Diabetes Solution, do Dr. Bernstein. Esse é a Bíblia mesmo, e os americanos cuidam da própria saúde com esse livro, porque lá o sistema de saúde é muito pior que o nosso. Então, esse é um livro também que, para endocrinologista, para diabético tipo 1, inclusive deveriam já ter traduzido esse livro para o português. Enfim, tem muitos livros que o que não falta é assim, oportunidade da gente ficar cada dia melhor. Sobre meditação, Wherever You Go, There You Are. Esse aí é maravilhoso, tem em português, mas eu não sei o nome. Enfim, tem muitos livros. E se vocês gostarem dessas indicações, no meu Instagram tem uma abinha só de livros, que eu falo muitos deles. Qual que é o outro? Importantíssimo, de hábito. Mudança de hábito, né? Aquele... Como é que chama aquele, Euripides? O Poder do Hábito. Que eu sempre falo. Poder do outro, dos hábitos atômicos, que é uma versão assim, melhor ainda. Eu não sei falar se é melhor, mas hábitos atômicos também para quem gosta. O Dr. Bernstein Diabetes Solution é o nome do livro do diabetes tipo 1. Desculpa, não pode ficar respondendo muito que atrapalha o podcast, né? Não, tranquilo, mas então tranquilo. É isso. Excelente. Maíra, fala um pouquinho dos seus projetos futuros. Eurípides falhou, eu não consegui ouvir sua pergunta. Ah, e tem o seu livro, né, Eurípides, que eu não posso deixar de falar. Não podemos esquecer o seu livro, fantástico. Eu não consegui ouvir sua pergunta. Como te encontrar e quais os seus projetos futuros? Para me encontrar é só me procurar no Instagram, ou para quem não gosta de... Tem algumas dessas entrevistas no YouTube. Para quem tem muita dúvida, eu recomendo que veja uma live inteira do começo até o fim, porque as perguntas são quase sempre as mesmas, básicas, e dá para você ter bastante informação no meu Instagram e no meu YouTube. Projetos futuros, eu tendo agora o Fasting Method do Dr. Fung para o meu consultório, né? Então isso está me tomando bastante tempo. Projetos futuros, vamos ter curso para médicos sobre jejum para aprender a usar na prática,
porque está faltando, né? Como é um assunto cheio de vieses e com poucas evidências práticas a respeito, é importante a gente saber fazer na prática para ajudar as pessoas que precisam da gente agora e não ficar esperando os ensaios clínicos aí de desculpa para não começar a praticar algo que a gente sempre praticou na vida e só perdeu totalmente a noção e parou de usar. Então a gente precisa saber mais isso aí. Excelente, Então é isso. Maíra. Gratidão sempre e carpe diem. É isso aí. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer e vamos marcar a próxima. Com certeza. Boa noite, bom descanso. Obrigada, beijo para todos, pessoal.